Bem-vindos ao podcast Minas Pode Mais. E hoje nós vamos conversar com uma representante da nossa região, a região do Triângulo do Alto Paranaíba, no Congresso Nacional, a deputada federal Ana Paula Leão de Uberlândia. Ela é produtora rural, descendente de uma família tradicional do sul de Minas, a família Junqueira, e se destacou na vida política, na vida pública, em Uberlândia, hoje a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Deputada, prazer em lhe receber aqui no nosso programa Minas Pode Mais. E a primeira pergunta que eu lhe faço é se você gostou desse nome Minas Pode Mais. Não, eu adorei também o nome. E assim, é muito interessante porque Minas sempre exerceu um protagonismo no país. E realmente Minas pode mais, né? Então a gente está voltando a exercer o protagonismo no país e o programa, o podcast com esse nome ficou maravilhoso. Obrigado. E esse é o nosso objetivo mesmo, destacar aí os valores de Minas Gerais, esse estado gigante, né, e que tem tido historicamente uma participação decisiva na história do país. E a gente sempre acha, né, como mineiros, que Minas sempre pode mais um pouquinho, né? Então esse é o objetivo Sim. mesmo do programa. Vai ser um programa meio bairrista. Não, e essa é super legal, porque eu costumo brincar, Álvaro, que Minas é uma mina gigante com várias minas, né, dentro dela. Isso é Uma que é síntese do Brasil também, interessante. né? Exatamente, a Por mineirice, onde exemplo, você tem que aquela que coisa. nas eleições presidenciais, quase sempre, o candidato que ganha em Minas ganha no Brasil, porque aqui tem essa de síntese do Brasil mesmo, norte, sul, leste, oeste, né. Exatamente. Deputada, eu gostaria de começar essa nossa entrevista falando um pouquinho da sua origem no sul de Minas, né, descendente da família Junqueira. Eu conheço um pouco a história do cavalo manga larga machador, né, e sei que a família Junqueira é muito ligada sempre à vida rural e teve uma participação decisiva na formação da raça manga larga machador. A senhora cresceu nesse meio lá no sul de Minas? Fala um pouquinho sobre isso. Cresci nesse meio. Meu avô é Favache e minha avó é Traituba, né, para quem não tá nos ouvindo e não vai entender, os junqueiros eles se identificam pelos nomes das fazendas. Então a fazenda mãe é a fazenda Campo Alegre e a Campo Alegre virou Favache, saiu foi formado Favache. E ali foi saindo Traituba. Então antigamente casavam-se muitos, primos com primas, e Havia até uma tanto é certa que até uma sanguinidade, né. exatamente. E meu avô tem 5 irmãos casados com 5 irmãs. Então são todos primos, é um trem muito doido. E não por acaso o sul de Minas é considerado o berço da raça manga larga machador e você nasceu realmente ali naquele reduto, né. Aham, Cruzília ali naquela região, e é uma região muito bonita, é uma região que vale a pena a gente conhecer, e mexer com cavalo não tem coisa melhor, né. Ele é dócil, ainda mais uma galária machador, que é o cavalo da família, que a gente faz muitas cavalgadas, lá por muita serra, tem muito lugar bonito, então vale a pena conhecer. E você nasceu na fazenda dos Lobos, aonde nasceu a linhagem Lobos, o seu pai, o Paulo César, é uma referência também na raça, né. Meu pai era uma referência na raça, ele foi juiz durante muitos e muitos anos, uma pessoa extremamente querida por todos, né, respeitado quando se falava de cavalo, de raça mesmo, de morfologia, ele sabia tudo, ele dava notícia de tudo, e assim, uma pessoa extremamente querida. Meu pai, ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, e as pessoas amavam ele, aquele jeito dele de brincar, de tanto é que em tempo ele tinha apelido de PC, de Tchão, e chamava Paulo César, né. Não. Ele era uma figura muito popular e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Era uma figura Ele era admirável, é. Bem, infância, adolescência ali pelo sul de Minas, aí depois, a senhora foi estudar em Belo Horizonte. Como é que isso, foi eu essa passei na passagem para Belo Horizonte? então, eu comecei a minha infância, eu passei na fazenda, brincando, férias, viajava, mas sempre estava lá na fazenda. E a gente morava em Caxambu para poder estudar, né, porque eu estudava em Maipendi, que as cidades ali no sul de Minas, não sei se você conhece,
são muito próximas, por exemplo, Caxambu a Baipendi é 5 minutos. É verdade. Então tinha o Colégio das Freiras em Baipendi e a gente estudava no Colégio das Freiras. Então, quando eu terminei o fundamental, meu avô comprou um apartamento, com meu tio Aníbal, que é meu padrinho, e a gente foi com as primas morar em Belo Horizonte. E foi uma tia, a Dedege, para cuidar de nós lá em Belo Horizonte, ficar conosco, porque tudo menina, 15, 16 anos, não podia ficar sozinha naquela época. Então ela foi para lá, e aí a gente começou a estudar e já foi viver a vida, trabalhar, e foi ótimo, graças a Deus. E teve uma passagem pela Federação de Agricultura de Minas Gerais, a FIENG, né? Sim, aham. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, me deu eu comecei a estudar e tudo, e um belo dia eu passei em frente o prédio da Tupinambás, ali na Caixa Econômica Federal, e vi aqueles prédios maravilhosos, eu falei: "Eu vou trabalhar aqui". Aí entrei, virei para o gerente e falei assim: "Eu quero trabalhar aqui". Ele falou assim: "Mas não é assim, se aqui você tem que fazer um concurso para você poder trabalhar, as coisas não são dessa forma". Aí ele me explicou, "Você estuda?" Eu falei: "Estudo". Ele falou assim: "Então eu vou te dar o endereço, você vai lá, faz a sua inscrição no Centro Integrado Escola Empresa, que se precisar de estagiário, ou a Caixa, ou o Banco do Brasil, ou qualquer outra empresa vai te chamar". E eu falei para ele: "Não, eu não quero outra empresa, eu quero aqui, eu quero ficar aqui na Caixa, eu quero nesse prédio". E se eu fui chamada para o prédio da Tupinambás, na época o presidente era o Gil Macieira, olha para você ver quantos anos tem isso. Era o presidente Gil Macieira, e acabou que eu, como estagiária, eu fiquei 3 anos na Caixa, porque eu passei por todos os setores. Eu só não fui no caixa, eu fui penhor, na época tinha compensação, habitação, por todos os lugares. Aí quando terminou o estágio, aí eu procurei emprego e fui parar na Federação da Agricultura, que era já da minha origem, cheguei lá também com a cara desse jeito: "Eu quero trabalhar aqui", fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar lá na Federação da Agricultura. Olha, eu acredito nisso, viu, que aquilo que a gente pensa, assim, com muita força, com muita vibração, acaba acontecendo, né. Eu te perguntei isso visto nisso, você começa a visualizar aquilo desde pequeno, a coisa acontece. Isso, de certa forma, aconteceu Pensa comigo pessoalmente aqui. Eu despertei, acho que muito cedo, a minha vocação para o jornalismo. Eu me lembro que, ainda garoto, eu olhava os correspondentes internacionais na televisão. Naquela época era Sandra Passarinho, correspondente da Globo em Londres, o Hélio Costa, correspondente da Globo em Nova York. Eu olhava aquilo e falava assim: "Eu quero estar aí, eu vou estar aí". E eu consegui chegar lá depois, assim. Eu acho que aquilo que você, realmente idealiza e visualiza muito fortemente, com um pensamento positivo muito forte, você acaba realizando, né, É verdade, que você pensa com positividade, e as palavras têm poder, né, Alvo. eu acho. Quando a gente fala né, a gente materializa aquilo ali, a gente tem um poder enorme em cima da gente. E eu fico muito feliz com isso, porque tudo que eu almejei, que eu vou pensando, que eu vou querendo, as coisas vão acontecendo. E eu batalho muito por isso, sabe, eu corro atrás mesmo, eu me dou em cima daquilo que eu preciso. Bem, e aqui eu acho que a gente precisa informar, né, que a deputada Ana Paula Leão é casada com o prefeito Odelmo Leão, prefeito de Uberlândia por 4 mandatos, um político extremamente respeitado em Minas e no Brasil. Ele que foi também deputado federal, líder do partido no Congresso Nacional, e nessa condição ela tem participado ativamente das gestões de Odelmo Leão na prefeitura de Uberlândia. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre isso, né, sobre sua experiência na vida pública, né, essa transição aí, de Belo Horizonte para Uberlândia, como é que se deu até esse seu conhecimento com o prefeito Odelmo Leão? Então, o Delmo eu trabalhava na Federação da Agricultura, ele foi presidente da federação durante um tempo, substituindo o Antônio Ernesto Salvo, e depois ele retornou para Uberlândia e ficou quase um ano sem ir a Belo Horizonte. E ele foi na troca de diretoria, numa reunião de encerramento do ano, e lá a gente começou a conversar, e foi saindo, e começamos um relacionamento ali.
E me casei, mudei para Brasília, para depois vir para Uberlândia, né. Primeiro eu fui para Brasília, fiquei lá um tempo e a gente começou a trabalhar junto, e eu sempre gostei muito de política, e acabou que eu começava a andar com ele, aonde ele ia, eu ia atrás. Então eu aprendia tudo, pessoal, eu brinco muito que a gente acabava compartilhando mandato, né, porque eu estava sempre atrás dele, eu não saía de trás dele, e via tudo que ele estava fazendo, como que era, o que estava acontecendo, e assim foi. Então eu vivi os 5 mandatos dele como deputada federal, como deputado federal em Brasília, acompanhando tudo, aprendendo, sabendo como é Foi que era, e aprendizado de importantíssimo. foi. Aham, que eu E na vivi já prefeitura de diversas. Uberlândia, funções também importantes, secretaria de governo, comunicação, saúde, agronegócio, passou por várias áreas ali, né, de atividades diferentes. Fala um pouquinho sobre essa experiência na prefeitura de Uberlândia, as satisfações, que você teve nesse período e até realizações que você gostaria de destacar, assim, e lembrar sempre. Uhum. Olha, o poder executivo, ele é muito gostoso, porque você vê a coisa nascendo, né, ela crescendo, ela materializando e ela funcionando. Então isso é extremamente positivo. Comecei na secretaria de governo, aí unificou, a gente fez a Delma fez uma reforma para diminuir custos da prefeitura, e unificou o governo e comunicação. A saúde e o governo, você cuida de toda a prefeitura, como um todo, todas as secretarias, todos os problemas antes de chegar no prefeito, ele chega no governo, e ali você vai filtrando o que que vai para ele, o que que vai resolvendo. E a secretaria de saúde, eu fiquei interinamente no período da pandemia, nosso secretário era na época o professor Gladstone, ex-reitor da UF, extremamente renomado, e ele me passava as orientações de saúde por telefone, porque ele já estava na época do Covid com 80 anos, então era difícil para ele ficar na reta de frente. Não podia. E a gente ficava ali. Exatamente, a gente ficava em casa passando as orientações a respeito da Então foi um período bastante Isso. agitado aí da sua vida, né, a Pauline, você esteve à frente ali daquele combate inicial à pandemia, que as pessoas não conheciam ainda muito bem a doença, né. Exatamente. Nós abrimos aqui em Uberlândia, todo mundo falava: "Hospital de campanha, por que que não faz hospital de campanha?". Nós desapropriamos um hospital que estava fechado, em 20 dias nós equipamos e colocamos para funcionar esse hospital que estava há não sei quantos anos parado, trancado, cheio de bichos se acabando, e o hospital está funcionando até hoje para o povo de Uberlândia. Então isso foi um feito muito grande. Como secretária de governo, que eu participei da construção do nosso hospital municipal, de várias construções, de várias realizações da Delma, eu estava o tempo todo, junto com ele, tomando decisões juntas, e criamos também a clínica, o Centro Vida, porque as pessoas estavam saindo com muitas sequelas, né, e aquilo estava ficando difícil. Então eu criei com a ajuda de empresários de Uberlândia, todos eles ajudaram, e assim, o Centro Vida nós ganhamos todos os equipamentos de fisioterapia, ganhamos todos os consultórios de médico, psicólogo, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, e a decoração de um prédio que ficou humanizado, ficou lindo. Então as pessoas já saíam do hospital, a gente tem um trabalho aqui em Uberlândia de porta a porta, que chama-se porta a porta mesmo, que a van pega a pessoa que tem problema de mobilidade, leva aonde ela tem que ir para fazer exame, hospital, essas coisas, e depois deixa ela em casa. A pessoa já saía do hospital com tudo agendado e a gente ia para lá. No meio da pandemia também, a gente tinha um hospital aqui em Uberlândia, que era o Dom Bosco, que atendia as nossas crianças. E ele resolveu fechar as portas, ele precisava de aumento e a prefeitura não tinha condições. E a gente vai colocar essas crianças aonde? Vamos necessitar. E tentamos ver com a rede particular não tinha interesse, porque é uma demanda pequena na na cidade. Aí a Delma falou: "Não, então vamos abrir uma clínica de internação pediátrica". Abrimos também em 2 semanas, uma clínica que funciona até hoje.
Agora, a menina dos meus olhos na saúde é o Centro de Referência ao Autismo, que é o único do Brasil. Eu estava na secretaria de governo, isso eu tenho que te contar porque é uma experiência de vida fantástica, a gente acha que não acontece com a gente, mas acaba acontecendo. Eu estava na secretaria de governo e umas mães foram conversar comigo e dizendo que o nosso SUS não estava preparado para receber as crianças e pessoas com transtorno de espectro autista. E eu falei: "Não, nós estamos preparados sim, imagina, isso não existe". Aí elas falaram: "Não estão". Eu falei: "Estamos", e eu brigando com elas, sabe, a gente discutindo, debatendo. Aí elas viraram para mim e falaram: "Não, então nós vamos te desafiar. Passa um dia conosco. Você começa às 7 da manhã e vai até a hora que a gente vai dormir". Falei: "Tudo bem". E fui. Álvaro, eu cheguei em casa, assim, acabada, eu me acabei. Aquele dia eu cansei. Aí eu falei: "Realmente elas têm razão", porque eu fui com elas nas UBSFs, que a gente tem em Uberlândia um sistema diferenciado, que a gente tem as UAS, que são minis hospitais, que são a porta de entrada para o hospital municipal, e temos a UBSF que faz os atendimentos primários, né, da atenção primária, e assim, muito bem estruturado. E falei com a Bel, falei: "Não, a gente tem que fazer um centro de referência ao autismo". "Nossa, mas é muito caro, a prefeitura não tem condições". Vamos saber como é que é isso no governo federal. No governo federal, o SUS realmente, ele não tem ainda nada preparado nesse sentido. A gente falou no Falha, né, deputada, porque, tem aumentado muito os casos diagnosticados de autismo, né, a doença está se tornando mais conhecida e mais facilmente diagnosticada, né, então precisa realmente receber um tratamento especial. isso, tem Que um ma projeto agora no Congresso Nacional para com esse objetivo. E a gente foi buscar na iniciativa privada. Então andamos para tudo enquanto é lado, a nossa equipe de saúde saiu, e encontramos em São José do Rio Preto, uma clínica, especializada no metodologia ABA, e ela veio para cá e capacitou a nossa rede. Então a nossa rede foi toda capacitada, e a gente criou o Centro de Atendimento ao Autismo, que vale a pena conhecer, que é lindo, que faz um trabalho maravilhoso. E junto com isso, a Secretaria de Educação, ela tinha o Centro de Educação Especial, só que era educação, mas era mais saúde. Aí a gente uniu as 2 para um trabalho conjunto. Então a saúde entrou com a parte de saúde, que é para crianças com necessidades especiais, né, com doenças raras e etcétera, e a educação entrou com a parte de alfabetização. Então assim, foi um trabalho maravilhoso, que esse é realmente a menina dos meus olhos, que é o que eu gosto muito e que, assim, me realizou profundamente. Muito bom, parabéns, e eu suponho que Uberlândia seja das poucas cidades de Minas ou talvez até do Brasil que preste esse tipo de serviço. É verdade. Eu falo que Uberlândia, a gente tem problema de saúde, nós temos sim problemas de saúde. A cidade que dizer que não tem problema de saúde, está mentindo. E o político que falar isso também. Ainda mais uma cidade como Uberlândia que cresce num ritmo vertiginoso, né. Agora, eu também falo que nós temos a melhor saúde pública do Brasil. Eu não tenho o menor medo de falar isso e de alguém falar assim: "Samanta, eu tenho. Uberlândia, nós temos a melhor saúde pública do Brasil". Sabe, nós temos exames, demora, fila demora, isso não é um problema só de Uberlândia, é um problema do Brasil, tanto é que eu estou na frente parlamentar de cirurgias eletivas, para agilizar cirurgias eletivas, e é questão do Brasil inteiro, não é só Uberlândia. Então a gente precisa melhorar isso, tem muitas coisas que a gente ainda precisa crescer e fazer mais rápido. Uberlândia hoje, o Álvaro, para você ter uma ideia, gasta 37% do orçamento, da prefeitura em saúde. Acredita nisso? Incrível, hein. Agora, deputada, esse trabalho do Adelmo Leão como prefeito de Uberlândia, ele vem sendo reconhecido pela população de Uberlândia, né. Prova disso é que o prefeito conseguiu eleger o sucessor dele, no caso, o vice, né, Paulo Sérgio, já no primeiro turno com 52% dos votos. Como é que a senhora,
que acompanhou inclusive a campanha Uhum. muito de perto, recebeu esse resultado? Nossa, foi extraordinário. Eu fiquei muito feliz, mas eu tinha certeza, desde o início, que a gente ia fechar no primeiro turno. Por quê? As pessoas falavam, quando a gente andava na rua, nas pesquisas: "Eu vou votar no candidato do Odel. Quem Odel me falar, eu vou votar". E a prova disso, Álvaro, é a seguinte: em 2018, se você não sei se vai lembrar, eu fui convidada para ser, candidata a vice-governadora na chapa do Rodrigo. Quando o Eu Rodrigo me desistiu lembro disso. quando o Rodrigo desistiu de ser candidato, eu falei: "Não, eu vou ser candidata a deputada federal". Ele me chamou para ser suplente de senadora, de Senado dele, eu não quis, eu falei: "Não, eu vou ser dona do meu mandato, vou ser candidata a deputada federal". Em menos de 20 dias, eu tive mais de 62.000 votos. Não fui eleita por 1.500, 1.600 votos aproximadamente. E ali o Telmo já mostrou a força dele, porque era ele me apoiando, né. Na eleição de 2022, eh, que foi a minha eleição, ele elegeu, porque eu tenho que ser humilde, a minha humildade ela é muito grande. Eu fui eleita com a força dele, com o apoio dele. Tem o meu mérito? Tem, mas o apoio dele foi fundamental. Foi eu, o Arnaldo, o deputado Arnaldo Silva, o deputado Leonídio Bolsas, que ele apoiou, o deputado João Júnior, que também usou a imagem dele durante a sua campanha, e o Ronaldo Carlos, que ficou na suplência, ex-vereador, foram 5. E agora, na campanha de prefeito, ele fecha com chave de ouro, elegendo Paulo no primeiro turno, com 52% dos votos, e a campanha do Paulo, por mais que as pessoas aqui queiram, desmerecer, ela foi toda feita em cima do o candidato do Odel é o Paulo Sérgio. Então a música, o jingle, a propaganda, tudo era em cima disso. E foi assim que ele foi eleito. E foi uma alegria muito grande. O Paulo é uma pessoa muito querida, está com a gente há muitos anos, e eu tenho certeza que ele vai fazer tudo para fazer um bom governo. Muito bem, e depois veio então essa transição aí do executivo para o legislativo, né, porque em 2022 aí já foram 78.000 votos, né, e agora Exato. exercendo o mandato na Câmara dos Deputados, como representante aqui da nossa região principalmente, mas também do sul de Minas, né. Como é que tem sido essa experiência no Congresso? Aquela casa é bem complicada, é bem difícil, hein? Extremamente complicada, extremamente machista, é uma casa ainda que a gente tem que quebrar muitos paradigmas. Eu já cheguei, eh, sabendo mais ou menos o que que eu queria, porque lá no sul de Minas a gente produz leite e a gente sempre vê: "Não, deputado tal defende leite", mas o leite não sai do lugar, né. O leite também é agro, né. 99% dos nossos municípios tem produção de leite. Como é que acontece isso? E a gente passando uma crise enorme com a importação oriundas da Argentina e do Paraguai, com a questão do leite em pó, o governo não toma providência, não tomava providências. A primeira coisa que eu fiz foi entrar para a frente parlamentar da agropecuária, mas que também não mexe muito com o leite. O negócio é mais Mais grãos, macro, né, a defesa carnes, é mais mais no macro. macro, né. Aham. E o leite acaba que você pega um pequeno número, porque, eh, a grande parte de produtor de leite são pequenos produtores, né, que é exatamente o público do PT, uma parte do público do PT. E a gente foi atrás. Comecei aí no Ministério da Agricultura, montei a frente parlamentar, fizemos eleição, fui eleita, fizemos encontros em Brasílias, assim, foi muito produtivo, foi um ano muito produtivo, onde a gente conseguiu algumas pequenas melhoras, mas o leite ainda tem muito o que fazer, o Álvaro, porque é muito difícil. Deputada, eu vi aqui, pesquisando um pouquinho no seu site, que de alguma forma vocês conseguiram uma vitória importante recentemente, né, quando entraram no Ministério da Indústria e Comércio, né, Isso. denúncia contra Uruguai e Argentina, né, por estarem praticando dumping na exportação de leite para o Brasil. O dumping, para quem não sabe,
exatamente o que representa, é você vender um produto por um valor menor do que o custo de produção daquele produto, né. Há uma desconfiança de que o Uruguai e a Argentina estejam realmente fazendo isso? Sim, existem sérias evidências de que isso acontece. E nós trabalhamos, aliás, foi um trabalho conjunto da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, da FPA, que nos ajudou muito também, da CNA, da OCB, do Sindicato Rural de Uberlândia, do Vicente Nogueira, aqui de Uberlândia, do Jonadão Mar, que nos ajudou, e a gente formou um grupo de trabalho e começamos a trabalhar essa questão do leite, em conjunto. Então a gente fazia reuniões, íamos na CNA, íamos no MAPA, íamos no MDA, porque no mapa, eu não sei se você sabe, ele só tem 2 pessoas que trabalham com leite. Aí a gente não sabe se o produtor de leite, ele pertence ao mapa ou ao MDA. Precisa ter essa definição, mas a gente não sabe até onde a gente é atendido. O Paulo Teixeira, ministro Paulo Teixeira, ele atende a gente muito bem, conversa, tudo, mas já o ministro Fava, eu acho que ele não entende muito de leite, já é mais, da área de corte, e ele tem mais ou menos uma versãozinha, assim, leve. Mas a gente trabalhou e foi para o NDIC, e lá a gente foi até a Camex, a CNA, porque tinha que ser uma instituição representativa para entrar com o projeto com processo antidumping, então ficou a cargo da CNA e de fazer todo o processo, mesmo porque é um processo extremamente caro, né, para a gente pagar, a frente não tem recurso, ainda mais de produtor de leite, é zero. A CNA que fez todo o processo e entrou em nome de todos. E agora o processo está rolando ainda. Deputada, e Vamos essa ver. importação de leite, ela se dá em função de parte do mercado não ser suprido pelos produtores nacionais, ou é também uma política de controle de preços? Não, realmente a nossa produção, ela não consegue atender todo o mercado brasileiro. Então falta sim leite. Mas a gente, importava pouquíssima quantidade. Essa quantidade simplesmente quadruplicou, entendeu. Hoje o leite em pó já baixou, e o que estava prejudicando mais ainda? Eles estavam trazendo leite em pó e aqui transformando em leite líquido, leite fluido. Então isso, era muito grave, porque também é proibido, né, e isso estava realmente acontecendo. E agora o leite deu uma diminuída, mas a importação virou para o queijo mussarela. Então agora a gente vai começar outra batalha para o queijo mussarela. E uma notícia extremamente boa que o governo de Minas trabalhou, tem que dar até parabéns para o secretário Leondas, para o próprio governador, nesse sentido, é que hoje o nosso queijo artesanal aqui do Triângulo, Alto Paranaíba, ele virou patrimônio imaterial da humanidade, né, cultural e Isso é imaterial da humanidade. importante, uma conquista importante, e será um dos temas que a gente vai abordar aqui num dos próximos programas. Então vamos aguardar. Aí o isso foi muito importante, porque agrega valor ao produtor, né, o produtor que quiser fazer, que voltar às tradições, porque tem que ter a tradição, tem que voltar ao leite Pingo, tem que ter essa pegada. Não é só fazer o leite artesanal ali, o queijo artesanal ali, fácil não, ele tem que voltar lá no Pingo, que é aquela mesa de queijo e etc e tal. Deputada, eu vi aqui também, que você faz parte da Frente Parlamentar Agropecuária como, uma vice-presidente que representa o sudeste de Minas, então de Minas, sudeste brasileiro. Então, é uma região muito importante e isso dá também muita relevância ao seu mandato. Quais são as grandes bandeiras hoje, ou a principal bandeira hoje da Frente Parlamentar Agropecuária, que eu sei que é fortíssima, tem acho que até maioria de votos hoje no Congresso? Olha, a frente parlamentar hoje, ela trabalha com todas as frentes. Inclusive, agora com a reforma tributária, a gente teve uma ampla, discussão, debate. A frente foi fundamental para a gente conquistar alguns benefícios que o agro teve, participar, poder estar firme e forte, trazendo,
positividade para o nosso agro, né, para que ele não perdesse tanto. Conseguimos inserir o queijo e o leite na cesta básica, isso tudo fo com alíquota zero, isso tudo foi um trabalho muito grande da frente parlamentar. Tem aí a questão do bioinsumo, do combustível verde, sustentabilidade, que a gente está trabalhando muito em cima disso. Trabalhamos também com a CPI do MST, que eu também fiz parte, né, que infelizmente nós fizemos o relatório, mas ele não foi para frente. Você conhece o Congresso Nacional e sabe como que ele funciona. Nós levamos depoimentos, levamos pessoas, entendeu. Hoje eu também faço parte da coordenação na região sudeste, em Minas Gerais, né, só, da frente parlamentar, da frente não, da coordenação da invasão zero no estado de Minas. Então, assim, isso tudo foi um trabalho conjunto da FPA que vem acontecendo. Bem, e como representante do sexo feminino, né, quer dizer, minoria no Congresso aí, que a senhora chama um pouco de machista também, a senhora tem assumido algumas bandeiras de defesa da mulher, e até de combate à violência contra a mulher. Eu vi aqui que a senhora relatou recentemente um projeto nessa área. Qual foi esse projeto? Olha, o projeto que eu relatei recentemente, ele visa garantir que a mulher vítima de, por exemplo, Boa Noite Cinderela, ela tenha como fazer o exame toxicológico de imediato, porque ele não era assim, né. Então agora não, agora a mulher que foi vítima de violência, ela tem que fazer, ela passa na frente das filas para fazer o exame toxicológico. Isso é muito importante para dar sequência no andamento até descobrir o agressor, né, até achar o agressor para que ele seja realmente, de fato, punido. Vi que a senhora participa também de uma frente de apoio à mulher empreendedora. O que é esse trabalho de apoio à mulher empreendedora? Faz parte aí de um esforço para ampliar a participação da mulher, seja no empreendedorismo, seja também na política, porque essa participação na política também ainda é muito pequena. Principalmente, a gente incentiva, por exemplo, a gente incentiva muito a mulher a estar participando da vida política, né, isso é muito importante para o país, é muito importante a gente fazer políticas públicas para nós mesmas. É a gente é que sabe o que que a gente passa, então é importantíssimo a mulher atuar também nessa área. E a mulher empreender, por quê? Porque ela vai ficar financeiramente independente e com isso a gente vai evitar muita coisa, porque grande parte da violência doméstica hoje, ela está ligada à questão financeira. Isso é indiscutível, tanto na classe A, classe B, classe C, é uma coisa que acontece, entendeu, em todas as classes sociais. Você pode falar assim: "Não, isso não tem perto de mim". Existe às vezes sim, muito próximo da gente, a gente não consegue ver. Então a gente tem um trabalho todinho, pra ensiná-las a empreender, fazer com que elas, acreditem nelas mesmas, que isso é muito importante. E esse trabalho tem sido feito também no seu partido, Progressistas, que a senhora é tesoureira? Exatamente, nós temos a área feminina do partido, a gente tem feito encontros, a gente, começa a fazer regionalmente, né, todos os parlamentares do Progressistas Mineiros hoje, que é o Pinheirinho, grande companheiro, grande amigo, que é o nosso presidente, o Dimas Fabiano também, e a gente dividiu isso de uma forma que a gente consiga levar para todas as regiões do estado o Progressistas Mulher, para levar o empreendedorismo no sentido de empreender na política, seja ela nas prefeituras, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Poder Executivo, né. Conseguimos fazer bastantes candidatas a vereadoras esse ano, várias vereadoras foram eleitas, eu não tenho o número exato aqui agora, mas várias vereadoras foram eleitas, prefeitas, aqui nós tivemos a Leiriane em Delta, prefeita eleita super novinha, vai fazer um sucesso bem grande, se Deus quiser, e fazer com que mais mulheres se interessem por participar da política.
Deputada Ana Paula Leão, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa Minas Pode Mais, o nosso podcast. Eu geralmente faço uma última pergunta inspirada no nome do programa. Eu pergunto se Minas pode mais, pode mais como, né? De que forma, na sua visão, Minas pode mais o quê? Minas pode mais estar presente na vida do Brasil. Minas tem grandes nomes para a gente levar para participar da política no Brasil. Minas pode mais empreender no seu interior. Minas pode mais trabalhar no turismo. Nós temos lugares belíssimos. Nós temos no sul de Minas as estâncias hidrominerais. Nós temos aqui na nossa região não só turismo de negócio, mas temos os nossos lagos. Nós fizemos aqui em Uberlândia, nessa administração do Adelmo, campeonatos de pesca esportiva, vem gente do Brasil inteiro. Minas é um estado maravilhoso. Minas pode mais em tudo que ela quiser. Muito bem, muito obrigado então pela sua presença, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho como deputada federal aqui pela nossa região. Meus cumprimentos também ao prefeito Odelmo Leão pelas boas gestões que tem feito na prefeitura, de Uberlândia. E nós voltamos na próxima semana com Minas Pode Mais, entrevistando mais um mineiro que esteja aí se destacando em alguma área de atividade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Álvaro. Um abraço para todos vocês. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço também.